Sejamos todos muito bem-vindos ao Centro de Estudos Ubaldianos, Centro de Estudo das Obras de Pietro Ubaldi, que são 24 volumes, mais de 10.000 páginas. Já estudamos a biografia de Pietro Ubaldi, já estudamos as grandes mensagens espirituais, que é o primeiro livro de Pietro Ubaldi. Já estudamos também a grande síntese, fantástica, maravilhosa grande síntese, grande resumo do universo, a grande síntese, o Evangelho da Ciência, síntese das soluções dos problemas da ciência e do espírito. Já entramos no estudo do terceiro volume da obra de Pietro Ubaldi, As Noures, Técnica e Recepção das Correntes de Pensamento. Já estamos no capítulo 4, Os Grandes Inspirados, e estudo 17, estudo 17. Então, vamos ao texto da obra As Noures. Assim, é continuação, né, dos capítulos de As Noures. Quando é possível fazer uma pausa, nós fazemos uma pausa para que o vídeo não fique com 60 minutos, sempre com menos de 1 hora. Quando possível, né? Assim chegamos aos tempos modernos, em que o fenômeno assume novos aspectos. Que fenômeno? O fenômeno das noures, das recepções de pensamentos, principalmente pensamentos superiores. Poderia referir-me a muitos outros fenômenos e sujeitos que estão em observação, que seriam os grandes inspirados, como Catarina Emmerich, a grande vidente alemã do século XIX. E que dizer de Teresa Neumann, de Connersreuth, em alemão é duro, hein? A famosa vidente bávara, estigmatizada, que levou as marcas, que nas suas visões segue a paixão de Cristo. Revive a paixão de Cristo no seu corpo, por isso estigmatizada, com a paixão de Cristo, como também foi estigmatizado Francisco de Assis, com as marcas da cruz nas mãos e nos pés. Revive no seu corpo, a Teresa, aqueles sinais do Cristo. Ouve e repete palavras em grego, hebraico e aramaico. Principalmente hebraico e aramaico era a língua da localidade naquele tempo que Jesus estava lá encarnado, na Palestina. Então, ela ouve e repete palavras em grego, hebraico e aramaico, línguas que ela não conhece. Possivelmente, ela pode ter vivido em reencarnações anteriores e conhecido essas línguas, grego, hebraico, aramaico e outras. Mas, também, a grande inspiração que a orientou, poderia falar, sim, através dela, nessas línguas diferentes. Aqui falam de um livro, que é o estudo de Francisco Spirago, sobre Teresa Neumann. Também neste caso, dessa grande inspirada Teresa, existe paixão, amor e dor, sublimação no espírito, elevação espiritual, o elemento moral elevado ao primeiro plano, a virtude heróica do sacrifício para o bem dos outros. Aqueles que renunciam, aqueles que são resignados, e mais que isso,
aqueles que aceitam sacrifícios em benefício dos outros. Amar ao próximo como a si mesmo, não é? Existe um contato espiritual com Cristo. Esses grandes inspirados, como os grandes profetas, Isaías e outros, foram inspirados diretamente por Cristo, que depois nós ficamos conhecendo como Jesus, que nasceu em Nazaré. Tão profundo esse contato com o Cristo, que constitui para Teresa sua principal nutrição. Nutrição que alimentava o corpo físico, mas que tinha origem espiritual. E essa nutrição espiritual substitui o alimento de que, por lei orgânica, todos têm absoluta necessidade de ingerir para viver. O fato que a tendência geral dos místicos de descuidar-se do alimento material, e isso é muito comum entre os místicos, descuidar-se dos alimentos materiais, preferindo o alimento espiritual. Isso faz pensar que nos mais elevados graus de evolução, o ser possa conseguir seu restabelecimento dinâmico, recuperar suas energias, diretamente de fontes imateriais, diretamente de fontes espirituais, sem ter de percorrer o longo caminho dos órgãos digestivos. Então são pessoas que, para conseguir energia, conseguir os seus ATPs, não precisam ingerir alimentos materiais. Elas se nutrem, se restabelecem, se energizam de fontes imateriais. O estudo, porém, desses problemas colaterais nos levaria a grande distância. Omitir, aqui Pietro Baldi escreve, omitir no sentido que devemos entender. Reservei para sobre ela falar agora particularmente, pois que se eleva como cimo, como topo solitário entre a multidão dos inspirados, quer pela potência de percepção, quer pela vastidão da missão e tragédia do martírio. A grande inspirada. Falamos da grande inspirada agora. A heroína da França, Joana d'Arc, que nasceu em 1412 e desencarnou em 1431, com apenas 19 anos, que foi queimada viva na fogueira, porque foi assim julgada. Vamos falar mais agora sobre ela. Seu caso, que é inspirativo por excelência, se distingue sobre o mesmo fundo místico pelo caráter heróico que lhe confere a particular missão imposta pelos tempos. Essa distinção nos é necessária para traçar, com exemplos, as notas fundamentais do fenômeno, as mesmas que nos darão a expressão de sua lei. Estamos analisando os grandes inspirados para concluir daí, para sintetizar daí, qual é a sequência, o que acontece, qual o fenômeno do sujeito grandes inspirados. Existe uma lei por trás disso, dos grandes inspirados. Observemos como, neste caso de Joana d'Arc, as forças superiores organizaram a missão e dispuseram os elementos decisivos na estratégia do destino de Joana.
em um momento em que havia muita dificuldade, divisão nos países da Europa. Precisava acontecer algo, precisava nascer uma Joana d'Arc. São estes, queiramos ou não, os elementos que individuam o fenômeno e lhe acompanham o desenvolvimento. É uma consciência das causas que são essas correntes que iluminam, guiam e querem que devemos juntar a lógica e inegável concatenação dos efeitos. Agora que já aconteceu o fenômeno heróico de Joana d'Arc, podemos analisar como se deu, como se enquadrou essa inegável concatenação. E a essa história interior que eu vejo, a esse drama que se agita nas profundezas da trama histórica extrema, que todos conhecem, que dou a maior importância. Pietro Baldi dá muita importância à história interior da evolução espiritual de cada um desses grandes inspirados. Lendo novamente, desse modo, a vida de Joana d'Arc, nos planos mais elevados do espírito, podemos compreendê-la. Agora é possível compreender melhor Joana d'Arc. Para entender esses fenômenos, importa haver penetrado a personalidade e toda a vida espiritual do sujeito, Joana d'Arc. É preciso, quando se afrontam essas vidas de missão e de martírio, é preciso possuir uma alma sensível a esse mundo de vibrações sutis, ou nesse mundo de sutis vibrações, que são as vibrações de correntes de pensamentos, noures, de elevadas fontes, de elevadíssimas fontes espirituais. De outro modo, seremos incompetentes, como um matemático que quisesse resolver problemas de matemática sem possuir o senso da matemática. Tal foi Anatole France. Anatole escreveu essa obra, Vida de Joana d'Arc. E aqui eu queria mostrar para vocês que tem uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito Humberto de Campos. Minha figura está atrapalhando vocês. Essa obra, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada por Humberto de Campos, que depois assume o nome de Irmão X, é essa obra com o título Crônicas de Além Túmulo. Por que eu trouxe essa obra aqui à tona agora? Porque ela trata, lá no item 7, no capítulo 5, capítulo 5, sobre Judas Iscariotes. E o que tem a ver Judas Iscariotes com Joana d'Arc? Lembrando que Judas Iscariotes foi um dos apóstolos do Cristo. E Judas, justamente na tentativa de divulgar melhor e mais rápido a obra de Cristo, ele faz uma tentativa infrutífera, que foi de promover o Cristo, Jesus de Nazaré, em ambientes das grandes casas de oração, como o próprio templo em Jerusalém. E Judas tinha um objetivo de tornar Cristo um rei. Mas ficou muito claro no final. Cristo diz que não, meu reino não é deste mundo. E Judas errou aí, porque ele foi enganado. Na verdade, Judas foi traído. Judas foi traído pelos doutores da lei, pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote Caifás
e todos esses outros levitas e levitas também. Então o que acontece? Judas ali, quando percebeu que foi traído e que eles haviam lhe dado 30 moedas, Judas vai e devolve essas moedas. Devolve essas moedas porque ele não tinha intenção de fazer o que aconteceu. O objetivo dele era outro. Então Judas, quando percebe o que fez, muito arrependido, muitíssimo arrependido, com remorso, ele acha que o melhor caminho para se restabelecer junto à lei e junto a Cristo seria o suicídio. E Judas se enforca. Isso no ano 0, né? No ano 33, mais ou menos, né? E Judas vem se esforçando para restabelecer-se. E isso gastou esses 1412 anos. Em reencarnações várias, em que ele vai evoluindo. E como Joana d'Arc, acontece, Joana d'Arc é a reencarnação de Judas Iscariote. Como Judas Iscariote foi motivo e foi traído e traiu os princípios do Cristo, na reencarnação de Judas Iscariotes, como Joana d'Arc, ele também, após conseguir a vitória para a França, foi traído. E Joana d'Arc foi julgada e condenada para morrer em uma fogueira. Começou a queimá-la viva. Continuemos, que agora aqui vai ficar mais claro ainda essa prévia explicação. Nesses casos, bom, pode confirmar isso que eu estou dizendo lá nesse livro, tá? Nesses casos, o pensamento permanece negativo e não atinge senão a destruição. Reservemo-nos, porém, para o trabalho mais difícil, que é o de afirmar e criar. Encontramos novamente aqui, como já vimos em outros casos, em muitos outros casos, os elementos do fenômeno inspirativo que o prepararam e o acompanham. Que o preparam e o acompanham. Por que não está escrito isso aqui? Porque essa obra de Pietro Baldi foi escrita em 1936. 1936, isso. E a obra Crônicas de Além Túmulo, que é do irmão X, Humberto de Campos, para Chico Xavier, foi escrita depois. Então o Pietro Baldi não tinha essas informações aqui, nem era também o foco dele aqui. Eu que estou passando para vocês, para termos uma noção de quem era Joana d'Arc. Para compreendê-lo, eu reduzo esse fenômeno da Joana d'Arc à sua estrutura essencial, que é um cálculo de forças imponderáveis e reais, provenientes de centros superiores de emanação nourica, e que descem para unir-se e combinar-se com as correntes espirituais da história e do destino individual, da história do mundo, no caso aqui na história da França, e do destino individual de Joana d'Arc. A elevada origem dessas forças, sua proveniência dos mais altos planos espirituais, não padece dúvida no caso de Joana d'Arc. Aqui não fica dúvida de que Joana d'Arc vem de altos planos espirituais. Ela, Joana d'Arc, havia feito pintar em sua bandeira, de um lado, as palavras, que está em francês, traduzindo, venho da parte de Deus. De um lado da bandeira, e do outro lado da bandeira, o moto ou o lema, Jesus, Maria. Jesus de Nazaré e Maria sua mãe, Maria de Nazaré. Esse lema, esse moto, ela, Joana d'Arc, descrevia em suas cartas
como faziam Santa Catarina de Siena. Isso demonstra que também aqui o pensamento de Cristo, junto a Joana d'Arc, era dominante no espírito de Joana. Então, o pensamento de Cristo, a inspiração de Cristo, era dominante para Joana d'Arc. Tá tudo bem, né? Acho que o pessoal o som tá normal, imagino que sim. Aqui tá faltando a minha figura, que pode até espantar barata também. Continuemos. Ela, Joana d'Arc, amava imensamente sua bandeira e a quis a seu lado na Catedral de Reims, que é uma cidade no noroeste da França, na plenitude do cumprimento de sua missão política e guerreira, quando da coroação de Carlos VII. Então, como Judas também foi guerreiro, Judas Iscariotes foi guerreiro e foi político, vem Joana d'Arc, que é a reencarnação de Judas, com essa missão política e guerreira. Do seu estandarte, dizia, em francês, que significa: ele estivera presente na hora do sofrimento. Ele, deve ser o Cristo, estivera presente na hora do sofrimento. Assim, com mais forte razão, deveria estar presente no instante da glorificação. Processo 187. A última palavra que Joana pronunciou na fogueira, em face da morte, quando já não se pode mentir, e realmente ela fala a verdade, as vozes vinham de Deus. A última palavra que ela pronunciou na fogueira, quando as chamas já ardiam o seu corpo, a última palavra de Joana d'Arc foi Jesus. Eu imagino, aí vem a opinião particular, eu imagino que Jesus veio buscar Joana d'Arc. E nesse momento em que Joana d'Arc já estava sendo queimada, já estava se desligando em perispírito para sair-se em espírito e seu perispírito, nesse instante em que se desliga o corpo físico, ela teve uma visão. Ela via muito, ela ouvia e via, e ela viu, na minha opinião, Jesus. E então ela diz Jesus, só que daí ela já falece, desencarna. Além disso, aquele venho da parte de Deus, essa afirmação é a invocação suprema que traz Deus como testemunha. É o juramento que empenha toda uma vida até o martírio. Um instintivo terror impede de mentir, de falar em nome de Deus, quando disso não se é digno. Ela dizia e afirmou e confirmou até o momento de ser assassinada na fogueira. Venho da parte de Deus, falo em nome de Deus. Ora, para ter uma coragem dessa, ela só podia realmente vir da parte de Deus e estar conectada a Deus, a Jesus Nazaré, ser inspiradas por eles. Joana, que era uma inspirada e deu sua vida para testemunhar a verdade de suas vozes, não poderia deixar de sentir quão tremenda é esta expressão, falo em nome de Deus. E isso, a religião da época não admitiu. E para eles, quem via vozes imateriais e quem via pessoas, quem via seres imateriais e ouvia vozes que não são de pessoas encarnadas, eram chamadas de bruxas. E o julgamento e a condenação para Joana d'Arc foi essa, de bruxa. E ela foi então queimada viva. A Igreja, que jamais mutilou as capacidades intelectivas humanas, recorrendo na interpretação do fenômeno de Joana, a tese da sugestão, a possibilidade
da sugestão do histerismo e da neurose. Histerismo como que uma doença dos nervos, e uma neurose também, né? Como que dos neurônios aí. Nem sequer, então a igreja nem sequer no momento da maior cegueira, quando Joana foi condenada à fogueira, e isso aqui foi grande responsabilidade moral para a Universidade de Paris, o fato da Joana ser condenada à fogueira é grande responsabilidade moral para a Universidade de Paris. A igreja só teve uma preocupação, que foi a preocupação de saber se as correntes provinham do alto ou do baixo, se as correntes vinham de Deus ou de Satanás. Se as correntes se eram, pois, de verdade e de bem, ou se eram correntes de erro, de mentira, de falsidade e de mal. Essa foi a preocupação da igreja. Essa é a questão fundamental. E se, num primeiro momento, no processo de condenação de 1431, quando a Joana d'Arc foi condenada e queimada na fogueira, o sereno julgamento é ofuscado por ódios de facção, ofuscado também por interesses, ofuscado também por invejas. Esse processo, essa avaliação, esse julgamento, foi ofuscado por erros do clero local, que se impunham, enquanto o papado, Eugênio IV, está longe e não informado, talvez na própria impossibilidade de salvar Joana, a igreja se dispôs a mais completa e explícita reparação no processo de reabilitação. Ainda bem que a igreja logo em seguida vai reconhecer que Joana d'Arc era verdadeira, que falava em nome de Deus. Então a igreja, nessa tentativa de reparar, no processo de reabilitação, empreendido quase imediatamente, em 1456. Então, realmente, eles tentam corrigir o erro praticado contra Joana d'Arc. Esse processo de revisão, iniciado 4 anos antes, por vontade do pontífice Calixto III, também iniciado e solicitado do rei Carlos VII, e também solicitado da mãe de Joana, esse processo é encerrado com uma sentença de reabilitação, em que a grande inspirada Joana d'Arc, já aparecendo em sua linha de santidade, que a coloca nos elevados níveis da inspiração cristã. Então, ocorre logo em seguida a tentativa de reabilitar a sentença, de reabilitar Joana moralmente e etc. Pelo Calixto III, pelo rei VII e pela mãe de Joana, em memória à sua filha. Finalmente, a própria igreja, após a beatificação em 1909, proclamou a canonização de Joana d'Arc em 1920. É demorado, é. E Pio XI, Papa, em 1922, a declarou Santa Joana d'Arc. Então, em memória de Joana d'Arc, o processo correu e chegou à linha de santidade, e Pio XI a declara santa. No fenômeno inspirativo de Joana d'Arc, refulge logo e sempre mais intensa essa característica que considerei fundamental para a pureza da revelação. Qual é essa característica fundamental para a pureza de revelação? Para que aconteça a revelação. A altitude espiritual da fonte. Então, isso demonstra, pela pureza de revelação,
demonstra que veio sim de uma fonte espiritual elevadíssima. Não nos admiremos da diferente compreensão daquele tempo. Naquele tempo nós tínhamos uma compreensão diferente, uma característica de justiça ainda mais imperfeita que hoje. O senso de justiça, a maturidade de justiça estava mais ainda atrasada que hoje. Uma ideia não poderá ser compreendida no seu século, se este século é surdo às ressonâncias que essa ideia excita. Uma ideia que vem do alto, que são de fontes espirituais elevadas, ela tem dificuldade em achar ressonância, encontrar aqueles na Terra capazes de compreender essa revelação espiritual, incapazes de compreender essas noures. Precisa haver sintonia entre a fonte, no caso que traz a ideia, precisa haver sintonia entre as ideias e a capacidade intelectual e moral das pessoas daquela época. Quando as almas são surdas, não dão ouvidos, não dão créditos. Quando as almas são surdas a esse gênero de vibrações, então a maioria nega. Nega porque não compreendeu, claro. O fenômeno que refreia numa aparência de falsidade. Como elas não conseguem compreender, elas julgaram Joana d'Arc falsa, desaparecendo a ideia no silêncio para levantar-se de novo sua voz mais tarde, quando as almas souberem responder. Volta essa ideia mais tarde, quando a humanidade tiver desenvolvido mais o senso intelectual e desenvolvido mais o senso moral, para então encontrar ali ressonância nessa população que possa compreender essa revelação nova. Nem todos os tempos são capazes de compreender. Às vezes demora 400, 500 anos para uma ideia nova ser compreendida pelos habitantes terráqueos. Assim, Joana dormiu 400 anos e depois despertou. Joana d'Arc foi esquecida pela frivolidade do século XVIII. Durante 400 anos, ela foi esquecida. Negada pelo materialismo, mas despertou na religião, que percebeu o erro cometido contra Joana d'Arc. Despertou na religião e desperta na ciência, que já não pode negar, desde 1900 e bolinhas. E muito menos a ciência não pode negar hoje. Pode até alguns não terem compreendido porque não têm o amadurecimento necessário. Mas a ciência, de um modo geral, não pode negar. Alguns cientistas que não compreenderam podem negar. Mas a ciência é composta dos cientistas. E quando a maioria já compreende, a maioria já não pode negar. Quando os tempos são surdos à compreensão, não tem ressonância, o fenômeno sabe esperar a época de sua ressonância, de sua sintonia, em que finalmente a vagarosa alma coletiva haja sabido atingir sua altitude, condição necessária para o contato da compreensão. Este lado moral de que a ciência prescinde, e não poderia ser assim, esse lado moral para a ciência deveria ser imprescindível, mas esse lado moral que a ciência prescinde é para mim fundamental nesses fenômenos. Portanto, é ele, esse lado moral, que define o timbre das vozes
e estabelece o seu valor. A elevação moral da fonte encontra-se espalhada toda no sujeito. Espelhada. A elevação moral da fonte tem que estar espelhada no sujeito. Na prece de Cáritas a gente diz, né, que nós possamos espelhar a vossa bondade, a vossa caridade. Espelhar Deus, nosso Pai. Então, no gênero de vida que lhe é imposto pela inspiração. O que ele quer dizer aqui? Que a elevação moral da fonte tem que encontrar sintonia, tem que encontrar ressonância no gênero de vida do sujeito. Aqui, no caso de Joana d'Arc. Para que ela entre em inspiração, em ressonância com as noures elevadas. Projeta-se deste modo também em nosso mundo, em atos que são garantia de pureza nourica, o sinal de que nos garante estarmos longe daquelas horríveis comunicações barônticas, comunicações de fontes, inspirações, pensamentos inferiores, barônticas, de que tenho horror, Pietro Baldi tem horror, como de um incubo, aqui falta um acento, incubo, só que não é esse acento, esse acento, tá. O que é um incubo? É um espírito desencarnado, masculino, que ainda tem atração sexual, desejo sexual. Então pus aqui, ó, espírito desencarnado, masculino, que ainda tem desejo sexual. É um incubo, masculino. Se for feminino, é súcubo. Só aí como localização aí das palavras. E a grandeza moral de Joana é triunfante em todos os momentos. Essa grandeza espiritual de Joana é triunfante em todos os momentos. Sozinha contra todos. Joana sozinha contra todos. Ela impõe à França sua salvação. E veja que ela começa a ouvir vozes com 13 anos. E ela assume a voz, ela assume a função de comando do exército da França com apenas 16 anos. Ela tinha as vozes orientando em que direção e como o exército francês deveria agir e reagir contra a invasão do exército da Inglaterra. A Joana d'Arc é humilde e obediente às suas vozes. E isso precisava acontecer. Se ela não fosse obediente às vozes e fizesse a vontade própria, em alguns momentos, ela colocaria tudo a perder. Jamais coisa alguma solicita para si mesma. Joana d'Arc não pede nada. Essa aqui... para. Então, Joana d'Arc nunca pede nada para si mesmo, mas dá-se, entrega-se em abnegação, em renúncia completa à sua missão e, para não renegar sua verdade, para não renegar a verdade de que ela ouvia as vozes superiores, afronta o martírio, para não renegar e para não deixar de atender ao Cristo, ela mantém-se cristã, ela mantém-se ali dizendo que era médium e não bruxa, mantém-se firme, defendendo a verdade das vozes que indicaram, que conduziram, que guiaram nas batalhas. As mesmas forças do alto a mantém nesse caminho de pureza, mas apenas realizado o esforço da vitória, essas forças do alto, e dominada a ameaça de um repouso entre glórias humanas, elas, as forças do alto, se ausentam de Joana.
deixando-a, não é fazendo. Para mim é consequência. Consequência. Deixando-a cair numa prisão. Consequência. Não fazendo. A ascensão moral lampeja mais intensamente na última fase da missão de Joana, que, logo após a apoteose do triunfo heróico na terra, é subitamente lançada à conquista da vitória espiritual no céu. Ela cumpriu sua missão dos 16 aos 19 anos. Ela livra a França de ficar dominada, prisioneira, escrava de outro país, e depois ela está liberada para voltar aos planos espirituais superiores no céu. A lei das elevadas correntes de pensamento, o dar sempre ao espírito, tudo negando ao corpo. Essa é uma lei que a gente já começou a perceber em todos os grandes inspirados. Dar sempre ao espírito o que é necessário ao espírito, negando ao corpo, porque o corpo nessa hora atrapalha, dificulta, obstaculariza a evolução espiritual. No nível humano, Joana, combatendo os ingleses, que eram a injustiça e a opressão, combatia pela legalidade, que era então a base do poder, e a forma que naquele tempo assumia a justiça. Essa era a forma da justiça da época. Entre os selvagens, você vai fazer o quê? A justiça para os selvagens, e até mesmo aceita para os selvagens, não é uma justiça ainda justa. É uma justiça falha. E, por isso, faz consagrar Carlos VII em Riens, que é uma cidade no noroeste da França, consagrar Carlos VII como rei da França. Só um rei assim coroado poderia, conforme o conceito da época, governar legitimamente diante de Deus e dos homens. Joana usa e suporta a guerra como um recurso indispensável e um mal inevitável. O recurso indispensável, aquela guerra foi, e um mal inevitável. O mal menor foi a guerra. Em face da justiça de seus objetivos. Guerra pela salvação da pátria francesa, guerra pela glória de Cristo, pelo triunfo de um princípio de bem coletivo. Então, guerra também pelo triunfo de um princípio de bem para a comunidade francesa. Joana não é uma partidária da guerra até o extermínio. Embora hábil, estrategista, Joana d'Arc, embora inovadora, rápida, inteligente comandante, não amava a guerra. Claro, espírito superior, mas ama a paz. Guerra justa e oferecimentos de paz. É o seu sistema de Joana d'Arc. Em suma, embora no inferno, guerreiro, a que teve de descer para o bem de sua pátria, a França, sua posição moral encerra sempre o máximo de atitude que as condições do trabalho imposto permitiam. Elevação que foi de todos os instantes, jamais desmentida, coerente e imutável, elevação que avança até a paixão e o martírio. Ela dá a vida pela França, pela sua missão, pelo continuar da sua evolução, que era a reencarnação de Judas Iscariote. Há também uma progressão ascensional no caminho espiritual de Joana, assinalada pela intensificação de sua dor. A partir do momento em que ela tem essa elevação
de maturidade moral, ela entra em sintonia, ocorre a ressonância com as fontes superiores de pensamentos e ocorre também uma intensificação da dor de Joana, fazendo parte daquele processo evolutivo inevitável em que essa intensificação da dor, que é um processo de resgate para que depois ela não sinta mais dor. E nessa sequência, por evolução, já apta a mundos superiores, pois que para esses espíritos a Terra não é mais uma escola adequada, otimizada, esses espíritos superiores, esses grandes inspirados que passam pela dor, amadurecendo-os mais, partem, são levados, são convidados para mundos espirituais superiores. Sofrimento e desapego, também neste caso de Joana d'Arc, paralelizam com o avanço da perfeição espiritual. À medida que ela tenha, a Joana d'Arc, esse avanço na perfeição espiritual, ela tem um desapego maior. Sempre o mesmo processo de purificação que vimos de forma muito semelhante com os grandes inspirados anteriores, que analisamos aqui até agora, que é sublimação, evolução, ascensão de espírito. É sempre a dor que põe em relevo a intervenção do alto, proporcionada em sua intensidade à altitude da fonte, para atingir essas noures de fontes elevadíssimas. O espírito encarnado, no caso, precisa elevar-se muito mais para ter sintonia, para ter essa ressonância com as almas superiores. Superando as quedas, isso também, para dizer, é uma regra que ocorreu e que ocorre com os grandes inspirados, com essas almas que estão em fase de evolução já bem adiantada. Superando as quedas, deixa eu colocar um aparelhinho para resfriar aqui, o computador está quente. Superando as quedas da fragilidade humana, a dor é a garantia indiscutível do valor da inspiração. Esses grandes inspirados passam por dores, por sublimações, na mesma proporção da sua fonte inspiradora. Pois o espírito só se formoseia, o espírito só se aformoseia, só se purifica se é flagelado. Então, no sentido de que, passando pelas dificuldades, o espírito vai se aperfeiçoando, vai deixando de ser egoísta para ser altruísta. Nessa flagelado, não no sentido físico de apanhar, não, mas principalmente no sentido de confiar mais em Deus. Sim, no sentido de passar por experiências que torna menos orgulhosa e mais humilde. Experiências do egoísmo que mostra que o caminho não é esse do egoísmo, o caminho é do altruísmo ou caridade. Situações e experiências que faz a evolução do seu sentimento de ódio para sentimento de amor. Sim. A ascensão é o esforço de sua reação. A ascensão é o esforço. Essa evolução é o esforço da boa vontade dessas grandes almas. A dor é a força que o desnuda, a força que realmente o purifica e lhe dá brilho, como se dá brilho a um diamante. Demonstrado este ponto de elevação inspirativa de Joana d'Arc, da progressão de sua ascensão moral, fenômeno paralelo a uma intensificação de sua dor, depois de haver recordado, também no presente caso,
a relação já descrita anteriormente entre sofrimento e progresso espiritual. Relação que existe, que já vimos anteriormente, entre sofrimento e evolução, progresso espiritual. Observemos agora como se comportam as suas vozes, como agem, quais forças conscientes, essas fontes de pensamentos superiores. Qual seja a técnica científica de sua descida, é outro problema, de que cuidaremos posteriormente. No caso que estamos examinando, de Joana d'Arc, as correntes nouricas revelam uma consciência do momento histórico. Quem dirigia Joana d'Arc tinha consciência do momento histórico gravíssimo pelo qual passava a França. Tinha consciência de sua intervenção supranormal, acima do normal, é justificada por uma necessidade excepcional e impelente. Sua ação direta, que guia uma camponesinha, Joana d'Arc, com apenas 16 anos, vinda do meio rural, vinda dos campos, com uma criança quase analfabeta, é proporcionada aos eventos oportuna vitória. A causa, portanto, é supremamente inteligente, de uma potência volitiva e compreensiva superior aos homens, inclusive o escol dos homens superiores, aquela nata da época, que formam o fundo cinzento e baixo de vileza sobre que se move o destino radioso de Joana. O momento histórico não poderia ser mais trágico para a França. Existem uma proporção e uma tempestividade entre ele, o momento grave da França, e a obra de Joana. Embora o quadro histórico completo de seu tempo, ela não o pudesse ver. A Joana não tinha noção da gravidade e consciência exata do momento que passava a França. Então, embora o quadro histórico completo de seu tempo, ela, Joana d'Arc, não o pudesse ver. Não só porque é ignorante, não no sentido pejorativo, mas desconhecia esse momento histórico trágico da França. Desconhecia. Ignorava isso. Mas também porque continha ele, o momento histórico, germes de longínquos desenvolvimentos para cuja compreensão seria necessário distanciar-se do momento presente, na época, do momento contemporâneo, e obter aquela visão de conjunto que somente a distância de séculos passados se podia possuir. E quem tinha visão dos séculos passados todos? Só essas almas superiores que dirigem, que orientam, que guiam a humanidade terrena. De fato, a missão histórica de Joana não foi compreendida senão muito mais tarde. Os contemporâneos, os seus colegas e pessoas que viveram com ela naquela época, atento às coisas próximas, em geral, veem pouco ou nada veem desses destinos de vanguarda. Naquela época, a civilização europeia, que é a civilização cristã, a Europa toda é cristã, as religiões são cristãs, ameaçava a ruína. Então, o cristianismo ameaçava a ruína na civilização europeia. Da Itália, da Alemanha, da Espanha, nada se podia esperar. A Europa está confundida pelo cisma, pelas divisões, por contínuas guerras, e os infiéis ameaçam do Oriente. A França, esgotada pela Guerra dos 100 Anos, entre heresias e pilhagens, roubos, saques, a França está material e espiritualmente prostrada. Importava restituir a paz à Europa. Veja que, junto à França, restituiu-se a paz à Europa, não só a França.
Importava restituir a paz à Europa, fazer cessar a invasão inglesa que, submergindo a França, afogando a França, ameaçava o seu destino e sua missão de desenvolvimento da civilização europeia. Essas coisas os contemporâneos de Joana d'Arc não poderiam enxergar. As almas prostradas por longuíssimas e extenuantes lutas encontravam-se abatidas e a anarquia triunfava. Faltava a centelha que reacendesse a esperança e a coragem da Europa toda. Joana responde à necessidade impelente de arrastar para o alto a alma coletiva. Alma coletiva no sentido daquele conjunto de humanos. A história não é feita pelo homem. Ai, que interessante. A história terrena, por exemplo, não é feita, não é decidida pelo homem encarnado, mas a história é feita pelas forças imponderáveis, espirituais, que guiam a evolução do globo terrestre com seus habitantes. E elas, as forças imponderáveis, intervêm de maneira evidente. Quando existe um grande motivo, precisa existir um grande motivo. E no caso que examinamos, urgia salvar uma civilização que, criada pelo alto, civilização europeia, criada por Deus, e pelo alto foi sempre guiada e protegia. Então era urgente salvar essa civilização, tá? Olhemos mais de perto o momento histórico. Desposada com Carlos VI, Isabel de Baviera, ávida, viciosa e traidora, tanto quanto louco era o rei, Carlos VI, lhe impõe, Carlos VI impõe o Tratado de Troyes. É uma comunidade francesa, uma cidade pequena na França, que, em 1420, abre as portas da França aos ingleses. Era grave. 1420, Joana d'Arc, que havia encarnado em 1412, estava com apenas 8 anos de idade. O rei é abandonado, pai de Carlos VII. O rei Carlos VI é abandonado. E Carlos VII, seu filho, vem a ser o Delfim, o herdeiro aparente da coroa. Herdeiro aparente porque a coroa já tinha sido transferida para os ingleses. A França abre as portas aos ingleses no Tratado da cidade de Troyes. Então, Carlos VII, filho do rei, vem a ser o herdeiro aparente da coroa da França em 1416. Basta olhar-lhe o retrato, basta olhar o perfil de Carlos VII, por amor à vida tranquila que Carlos VII tinha, sossegadão, faz-se rebocar, ele torna-se como um peso morto, pesadamente faz-se rebocar por Joana d'Arc, pondo a perder o fruto das conquistas da heroína. Então esse rei, ele não tinha muita capacidade de reinar. Em 1415, Henrique V da Inglaterra pretende o trono da França e se prepara para conquistá-lo, a fim de fazer dele, do trono da França, um só reino com a Inglaterra. A alma da França está dividida por rivalidades e discórdias de partidos políticos. Os ingleses avançam sobre a França. Em 1420, Carlos VI
afirma o Tratado de Troyes, pelo qual a coroa da França passa ao rei da Inglaterra. Em 1422, Carlos VI morre. E Carlos VII torna-se rei. Seu filho assume, torna-se rei. Mas não ainda um rei legitimado pela coroa de Reims, que é uma outra cidade da França. E isso, ser coroado em Reims, será obra de Joana d'Arc. Os pequenos senhores estão divididos, inconscientes do momento. Pequenos senhores ambiciosos, passivos diante do perigo, não sabiam o perigo que passava. Quem salvará a França? Governada por um rei irresoluto, um rei que não resolvia, que não tinha soluções, um rei empobrecido, abandonado. Quem salvará a França naqueles anos? Urgia, era urgente, era necessário uma ação guerreira e política. Era necessário um impulso que mudasse o curso da história. Esse impulso não poderia provir de nenhum recanto da terra. Esse recurso tinha que vir da espiritualidade superior. E aí nasce Joana d'Arc. Continuaremos na próxima sexta-feira, fazendo então em pequenas partes para facilitar e não dar vídeos longos. Na próxima sexta-feira continuamos o capítulo 4 de As Loures, que é justamente os grandes inspirados. Muita paz a todos, que nós tenhamos ações, atos dignos, que as nossas palavras sejam dignas, que os nossos pensamentos sejam dignos, que os nossos sentimentos sejam dignos das bênçãos de Deus Pai amoroso e das bênçãos de Jesus, nosso irmão maior. Muita paz a todos. Fiquemos em paz.